Oi gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 4 funções da administração, baseado aí no livro Administração, Teoria e Prática, da professor Felipe Sobral e da professora Alqueta Pessi. Então, para a gente começar, qual é o nosso roteiro, o que a gente vai abordar na aula de hoje? A gente vai falar sobre o contexto histórico, os pressupostos teóricos, que levam ao surgimento da teoria neoclássica das funções da administração, falar um pouquinho das funções, um pouquinho de cada uma, e fazer a apreciação crítica no final da aula. Então, começando pelo contexto histórico, e a gente começa o contexto histórico para chegar nas funções da administração, passando pelo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, uma breve recapitulação. A gente já estudou aí sobre o surgimento da administração no contexto científico, com o Taylor, depois o contexto clássico ali com o Fayol, a gente falou alguma coisa da abordagem humanística ali de Elton Mayo. Então a gente vem falando sobre alguns pressupostos que vão se colocando para a gente poder chegar. Quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial finalizada, a gente tem uma indústria, tá? Uma gestão que, por uma questão econômica, acabou endurecendo muito o controle, a forma de controlar a organização internamente. Então, o exemplo clássico disso é a General Motors, essa empresa que está aí até hoje. Mas a General Motors, ela enrijeceu demais o seu controle, centralizou demais. Então, eram muitos cargos, muitas pessoas, muitas hierarquias bem definidas. Então, havia um foco muito grande na estrutura e se perdeu um pouco o foco aí na questão das tarefas. É aí que surge, então, os conceitos que vão nos levar à teoria neoclássica. Então, quais são os pressupostos teóricos? A gente tem, em primeiro momento, uma ênfase que essa teoria vai tomar de colocar foco em objetivos e resultados, vai tirar um pouco aquele foco de estrutura e vai colocar um foco de novo nos objetivos e nos resultados. Vai retomar postulados clássicos. Então, se a teoria clássica vai estudar a estrutura organizacional do ponto de vista que vai levar a um engessamento por causa do formato que vai ficar, os pressupostos clássicos das funções da organização, das funções da administração, vai se retomar esses postulados clássicos para redesenhar as funções da administração a partir desse novo momento, desse novo formato que vai ser a teoria neoclássica. A gente vai ter aí um pouco a retomada dos estudos das funções administrativas, como eu comentei. Então, aquilo que antes era o POC 3 vai virar o POADC e a gente vai falar ao longo da aula. E a gente vai ter uma ênfase na prática administrativa. A gente volta o nosso olhar para a tarefa. Dito isso, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que, lembrar na realidade, porque a gente já discutiu, mas lembrar que com Henri Fayol, a teoria clássica, ele vai desenvolver a teoria a partir das funções da organização. Dentro das funções da organização, a gente vai ter a função da administração. E a função da administração vai estar dividida em POC 3. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Na teoria neoclássica, daí sim a gente tem o Drucker trazendo as funções da administração como planejar, organizar, dirigir e controlar, e esse é o grande foco da nossa aula. Dito isso, a gente chega aí nas funções da administração, iniciando por planejar. Então, o que é planejar, professor? Planejar, basicamente, é o estabelecimento de objetivos. Então, para te planejar, tu vai ter que ter em mente aí qual é a ideia central dessa organização, qual é a razão dela existir, ou seja, qual é a missão dela, o que ela quer alcançar a longo prazo, qual é a visão dela, Tem que ter em mente aí quais são os valores, quais são os pressupostos que guiam essa organização, e estabelecer os objetivos dessa organização a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Então está aí o planejamento estratégico, tático e operacional. A gente começa o planejamento estratégico então pensando a longo prazo. É a relação da empresa com o ambiente em que ela está inserida. Então o planejamento estratégico ele pensa a empresa para bastante tempo, com uma visão holística, uma visão inteira da empresa, uma visão em que toda a empresa esteja ali de uma forma mais simplista, mas mais integrada nos olhos de quem planeja isso. E ele é um planejamento voltado para eficácia, então voltado para o alcance de resultados e alcance de resultados a longo prazo. E só a nível de exemplo, aí uma ferramenta que se desenvolve para a gente poder fazer essa análise a longo prazo é a matriz SWOT, tá?
Avançando, a gente tem o planejamento tático. O planejamento tático ele vai ser um planejamento permanente, contínuo, então ele vai estar sempre sendo planejado, voltado para o médio prazo. Então a gente vai cortar esse prazo menor. Por que ele é voltado para o médio prazo? Justamente porque ele vai ser um planejamento para cada uma das áreas da organização. Aqui eu trouxe a produção, marketing, finanças, pessoas, mas é a lógica de tu conseguir planejar para cada uma das áreas e ter esse plano a médio prazo. Para tu conseguir tomada de decisão com racionalidade. Então, os problemas, as questões que forem surgindo, tu vai tomar essas decisões de forma racional, estabelecendo as alternativas, o curso de ação, então o que fazer se tal problema acontece, como é que eu vou tomar a decisão. Pensar também na alocação de recursos, né, dos setores, dos departamentos, e para conseguir fazer uma coordenação a longo prazo, tá? Desculpa, uma coordenação a médio prazo da função gestão. Então nós temos planejamento estratégico que vai se desdobrar em planejamento tático para que seja possível coordenar. Feito isso, nós temos o planejamento operacional, que esse sim vai ser voltado para a eficiência, voltado para o aqui e agora, né? Então é um planejamento curto, um prazo menor, né? Um prazo, às vezes um planejamento estratégico é 10 anos, um planejamento tático pode ser 2 anos, um planejamento operacional pode ser para semana, por exemplo, né? Então, o planejamento operacional ele é curto prazo e ele é voltado para a eficiência. E a gente tem aí 4 modelos, exemplos de planejamento operacional. O primeiro deles são os procedimentos. Então, o procedimento, como é que eu faço? A sequência de passos, né? A gente pode fazer através de um fluxograma. A gente tem aí os orçamentos, então a gente pode trabalhar com um fluxo de caixa para poder fazer o planejamento financeiro a curto prazo. A gente tem os programas, né? Que a gente tem um cronograma, um gráfico de Gantt. Então a gente pode também fazer um planejamento por meio de um programa, ou também a gente pode estabelecer os manuais, os regulamentos, tá? Então tá aí o planejamento operacional. Daí a gente fecha a questão do planejamento e pode falar da questão da organização. Então, a função organizar, né? A segunda função da administração é a função organizar. Primeiro a gente precisa pensar que ela precisa ser diferenciada quanto à entidade social. Então, uma organização ela pode ser formal, que é essa organização de 2 ou mais pessoas, devidamente coordenadas por um objetivo, sabendo que elas estão coordenadas para alcançar um objetivo, ou essa organização informal que surge entre as pessoas por uma questão de como elas se organizam ali no dia a dia. Então a organização ela é formal e ela é informal do ponto de vista da entidade social, mas ela também é uma função administrativa. Então enquanto função ela é o ato de organizar, estruturar, integrar os recursos dentro da gestão. Então organizar, estruturar, integrar recursos, dizer quem faz o que, quando, em que momento, é a função organizar. Dito isso, a gente tem 2 questões para pensar aqui. A função organizar, o grande ponto dela, e ela existe, ela precisa existir, porque conforme as organizações vão crescendo, elas vão se diferenciando. Então é muito fácil, por exemplo, tu ter uma empresa com 2, 3 pessoas, uma empresa bem pequena, tu não precisa ter grandes preocupações com a questão organizar, porque meio que todo mundo faz tudo, é uma coisa meio integrada. Agora, a partir do momento que elas crescem, seja verticalmente, né, seja uma empresa maior ou mais cargos, tu vai ter aí mais departamentos, mais pessoas, então vai diferenciando, as opiniões mudam, fica difícil coordenar. Então, a função organizar ela vem para fazer a integração dos departamentos, das unidades, das pessoas para atingir o objetivo a longo prazo que foi estabelecido lá na função planejar. Tá? Então, ela diferencia, o organizar está aí para fazer a integração dessas diferenças que vão surgindo. Uma ferramenta muito interessante de organização é o plano 5W2H, que a gente vai aí, que ele vai estabelecer quem faz o que, quando, em que momento, com quanto. Então ele é uma ferramenta bem simples, mas uma ferramenta bem interessante. Tá? Fica aí como sugestão. Dito isso, a gente tem a função dirigir, tá? E a função dirigir a gente começa pensando o conceito dela. Dirigir significa orientar os esforços individuais para um propósito comum. Então, de outra forma, tu fazer as coisas acontecerem dentro da organização.
tá? O papel da direção é esse, é fazer as coisas andarem, as coisas acontecerem. Então tu tem um plano, tu organizou, tu gerenciou os recursos daquele plano, as pessoas, como que vai ser feito, tu precisa fazer a coisa andar. Então tu vai dinamizar a empresa através do quê? Das relações interpessoais, estabelecer aí as ações, né, fazer as pessoas se movimentarem em torno do objetivo, para alcançar esse objetivo. Então, dirigir é fazer essa coordenação, essa gestão aí dos recursos humanos ou das pessoas dentro da organização. Quando a gente fala de dirigir, a gente precisa pensar dois aspectos aqui da direção. A gente dirige o comportamento individual e o comportamento do grupo. O comportamento individual ele vai se dividir em primeiro momento em atitude, personalidade e percepção, né? Então vamos começar por ele. Quando a gente fala de atitude, são as predisposições dos indivíduos, aquilo que o indivíduo vai fazer, dado o objeto, dado aquela pessoa interagindo, algum evento, alguma situação, como é que é a atitude dele, né? A personalidade do indivíduo é aquele conjunto de características psicológicas, né, que refletem o comportamento dessa pessoa. Então a direção também vai tentar trabalhar aí com essas personalidades muito diferentes. Além disso, ainda existe a percepção, que é o processo pelo qual as pessoas se organizam, interpretam as impressões do ambiente. Então, o papel da direção vai ser tentar fazer o manejo dessas atitudes, personalidades e percepções das pessoas dentro do ambiente organizacional. Dito isso, a gente pode passar o nosso olhar aí para o comportamento do grupo. E o comportamento do grupo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é um grupo, né? Então, duas ou mais pessoas interagindo para um objetivo comum já é um grupo. Claro que os grupos são maiores, muitas vezes são maiores do que duas pessoas, né? Mas a partir de duas ou mais, quando elas estão interagindo para alguma coisa, já é um grupo. E o grupo, como eu comentei, né, ele vai se dividir em formal e informal. Então, assim, o grupo formal é um grupo que vai ter uma distribuição clara de autoridade, de responsabilidade, os grupos de comando, para executar tarefas específicas. É a lógica de duas ou mais pessoas coordenadas para um objetivo. Elas sabem que estão ali, que estão coordenadas, elas sabem que tem um objetivo a atingir. Já o grupo informal, ele surge naturalmente no ambiente da organização por várias razões. O convívio social, os afetos, os interesses das pessoas. Então, grupos informais eles vão aí surgir, né? A organização ela não vai conseguir fazer surgir um grupo informal. Ela pode até incentivar um bom relacionamento entre as pessoas, mas não necessariamente ela vai conseguir isso, né? Porque as pessoas elas vão naturalmente desenvolver os seus interesses a partir das relações interpessoais delas. Então, a primeira questão quando a gente vai pensar em dirigir um grupo, a gente precisa pensar que o grupo formal ele pode ser dirigido através da questão da estrutura da organização, mas o informal muitas vezes ele vai ser dirigido também informalmente por algum líder informal que o próprio grupo vai se definir, se autodefinir, tá? As variáveis do comportamento em grupo são papéis, normas e status. Quando a gente fala de papéis, a gente está falando dos padrões esperados de comportamento no grupo, que eles servem para quê? Para evitar a ambiguidade, para trabalhar a questão do conflito. Então, saber quem está ali, quem faz o quê, quem está subordinado a quem tem que fazer o quê, vai evitar essa ambiguidade. E vai poder também trabalhar uma questão de um conflito no sentido positivo, né? O conflito criativo, e não aquele conflito de desorganização. Uma segunda questão da direção no comportamento do grupo é a questão das normas. Então, estabelecer normas como padrões aceitáveis, desejáveis de comportamento. Aqueles aspectos a serem atingidos, a serem visualizados, a serem percebidos. Os aspectos explícitos e os aspectos visíveis do comportamento do grupo, né? Então, o que eu deveria fazer, como que eu deveria estar me comportando, o que eu deveria estar fazendo. Só que não dá para esquecer que o comportamento do grupo também tem aí aspectos e normas implícitas, né? Questões que o próprio grupo vai se gerenciar, normas que o próprio grupo vai se colocar, tá? Por fim, a gente tem o status, que pode ser formal ou informal. Então, o status é como eu reconheço uma pessoa dentro do grupo, né? O meu chefe pode ser uma autoridade na estrutura, mas não informal. Pode ser uma pessoa ali que tem um status formal de gestão, mas que eu não procuro quando eu tenho algum problema. Ou o contrário também pode ser verdadeiro, né? Uma pessoa ali que não é um chefe, que é uma pessoa que está no meio do grupo, como os colegas, mas
que informalmente essa pessoa, toda vez que tem um problema, eu procuro essa pessoa para ela resolver alguma coisa para mim. Então ela tem um status informal. Então os membros do grupo, eles vão atribuir algum status, tá, para algum membro, seja ele formal ou seja ele informal, tá? Essas são as variáveis do comportamento em grupo que a gente precisa ter em mente. Uma ferramenta simples, mas que é importante da gente estabelecer para fazer a questão da direção, é o organograma, né? Então, dividir isso, primeiro verticalmente, os níveis hierárquicos, depois as questões horizontais, as unidades de trabalho, departamentos, cargos, isso aí tudo é importante da gente estabelecer as divisões verticais e horizontais no organograma para justamente evitar a ambiguidade. Dito isso, a gente pode avançar para a questão da função controlar, já chegando na nossa última função. Então a função controlar, ela vai buscar o quê? Estabelecer padrões, né, daquilo que eu espero alcançar. Tendo esses padrões estabelecidos, aí a gente vai observar o desempenho então das pessoas, das tarefas, das funções e comparar aquilo que foi idealizado no padrão e aquilo que foi realizado, né, para poder fazer o quê? A correção dos desvios, a correção dos erros. Então, se algo não está de acordo com aquilo que está esperado, está na hora de ver o que está acontecendo, qual é o problema, para ou resolver o problema ou então de repente reestruturar o padrão estabelecido porque ele não está inalcançável, né? Dito isso, a gente tem duas principais atribuições do controle para a gente poder pensar essa função. A primeira delas é a questão do monitoramento das atividades. Então, eu preciso monitorar as atividades para ver o que efetivamente está acontecendo, né? Então, o controle normalmente tem a figura do supervisor ali dentro da organização, aquela pessoa que está ali vendo o que está acontecendo, como está acontecendo. O que ele está fazendo? Basicamente, ele está monitorando as atividades para ver se aquilo que está idealizado está sendo realizado, ou melhor, de que forma que está sendo realizado. E uma segunda atribuição do controle, como a gente comentou, é correção dos desvios. Então, se aquilo não está acontecendo como foi estabelecido, está na hora de tomar uma medida corretiva, uma medida que mude aí ou a ação ou de repente o padrão, né? Então fazer uma correção, seja ela da ação, seja ela daquilo que eu estabeleci, de que forma que eu estabeleci. Existem três tipos de controle que as organizações precisam conhecer para poder controlar os seus processos e para poder se controlar internamente. O primeiro deles é o controle preventivo. O que é o controle preventivo? É o controle antes. É o controle antes que as atividades sejam iniciadas, você já vai controlar. Tu vai buscar de uma forma proativa, ver se tem algum problema, se tem alguma coisa que tu pode fazer, se algum insumo não está legal e vai dar problema no teu processo, tu já troca o teu insumo. Então é o controle preventivo, o controle antes. O segundo é o controle simultâneo, é a lógica de que enquanto aquele processo está acontecendo, tem alguém ali cuidando aquele controle, tem alguém ali controlando, tem alguém ali cuidando, se tiver que corrigir o problema já corrige na hora. Então é o controle que a gente vai chamar de controle reativo. Se algo acontecer, já vai ter alguém ali para controlar, já tem alguém ali para poder resolver. E por fim o controle posterior, né? Que aí sim tu vai ver como foi planejado inicialmente, como que foi finalmente executado e fazer esse controle mais passivo, esse controle depois, né? Para poder ver se está adequado, se não está adequado, corrigir o processo ou corrigir a questão de como que está estabelecido o padrão, certo? Uma ferramenta muito útil para a questão do controle é o controle estatístico do processo. Aqui eu trouxe uma pesquisa que eu desenvolvi com outros colegas, onde a gente fez um controle do processo da produção de lixeiras, tá? Então quem quiser dar uma olhada nisso aí, pode dar uma olhada para ver como é que foi feito esse controle estatístico de processo. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo e quem quiser pode dar uma olhada depois desse material. Dito isso, a gente pode aí fazer uma apreciação crítica, né? Poder pensar o que temos aí de importante, que contribuições ficam aí a partir das funções da administração para a administração no sentido geral, para a teoria geral da administração, e aquilo que poderia melhorar. Então, good but not great, né? Tá legal, mas não tá excelente, temos outras coisas depois.
Então a primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala dessas funções é que aquela velha concepção do FAIOL, estrutural, das funções da organização, as funções executivas, depois as funções da administração, ela permanece, tá, no estudo neoclássico. Ela não vai mudar tanto assim, ela vai ser relida, mas ela não vai mudar tanto assim. Tanto que algumas atribuições do POC3 vão ser fundidas para virar alguma outra coisa no PODC, tá? Então elas não mudam tanto assim. Uma segunda questão é que assim, esse excesso de normas que vai se criando do processo do formato neoclássico acabam acarretando uma certa rigidez na organização. Então a organização acaba ficando esse planejamento todo desenhado, essa organização, às vezes isso acaba ficando muito rígido, muito engessado e não dá espaço aí para a organização ser mais maleável, né? Então às vezes o planejamento precisa ser um pouco mais flexível, né? Há uma posição conservadora com a ênfase nos objetivos, resultados e meios. Então, como eu estava comentando, falta certa flexibilidade. Quando eu estabeleço um planejamento, quando eu estabeleço um objetivo, acabo estabelecendo aquilo e fincando o pé que eu vou chegar naquilo ali e não me dou aí a possibilidade, né, de poder redesenhar esse processo, redesenhar esse plano, redesenhar esse objetivo. Então a teoria neoclássica ela acaba perdendo um pouco do que vai vir depois com a teoria contingencial, por exemplo, mais para frente, tá? Uma outra crítica que se faz nessa abordagem de planejar, organizar, dirigir e controlar é que o papel da administração hoje ele não está mais tão focado na tarefa, ele está mais focado em buscar a inovação, né? Buscar um processo mais inovativo e aquilo que a organização pode trazer de novo. E aí quando eu fico muito focado em planejar, organizar, dirigir e controlar, eu acabo ficando focado em planejamento de uma forma mais fechada e eu não consigo fazer esse olhar aí na busca de novas possibilidades, né? Então é mais uma crítica que se faz. Todavia, é importante a gente destacar que as funções administrativas, apesar de todas as críticas que elas recebem, elas permanecem como base e vão ser aceitas até hoje. Então, quando fala de funções da administração, funções do administrador, ela vai sempre estar remetendo a essa lógica neoclássica de planejar, organizar, dirigir e controlar. É muito comum, né, cair, por exemplo, vai prestar um concurso a nível ensino superior ou a nível técnico, pede funções da administração, muito comum que se peçam essas funções, né? A concepção vai ficar, a administração vai ficar lida a partir dessas 4 funções. Gente, aqui só para a gente poder para dar um exemplo disso, tá? Então, depois de conversar com eles e entender um pouquinho mais, eu monto uma planilha financeira com uma ideia de uma prévia de valores para eles verem, não, tá ok, Rô, ficou bom, não, tem que reduzir um pouquinho. Então, aí a gente começa as buscas de todos os profissionais. Basicamente esse vídeo é uma entrevista, tá, que eu executei com uma pessoa que organiza casamentos, onde a gente estava pensando como é planejar, organizar, dirigir e controlar um casamento. Então, tá aí o link, tá aí o QR Code, vou colocar o link na descrição do vídeo para quem quiser acessar. E a ideia aí, para poder executar aquilo que a gente conversou, é assistir esse vídeo e montar uma planilha 5W2H de um casamento, de uma forma simulada, para ver se os conceitos ficaram bem claros, para ver se a gente consegue fazer isso com tranquilidade, tá bom? Quem quiser fazer isso e me enviar para depois eu poder dar um feedback também vai ser um prazer. Dito isso, o que nós falamos? Falamos do contexto histórico da teoria neoclássica, como é que nós chegamos, né, de Fayol, passando aí pela questão da guerra, das centralizações excessivas, chegando no Drucker com a teoria neoclássica e a partir do Drucker chegando nas funções da administração nesse sentido mais moderno. Né, falamos dos pressupostos teóricos, falamos das 4 funções da administração pela ótica neoclássica, então planejar, organizar, dirigir e controlar. Falamos da apreciação crítica, que apesar das críticas que se fazem, essa abordagem neoclássica ela vai ficar, né? As funções da administração vão se consolidar a partir desse formato. Certo? Dito isso, gente, aqui estão os materiais que a gente usou para nossa aula, então, o livro, né, do professor Felipe e da professora Alqueta Pessi, Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. A gente usou aí capítulos 5, 6, 7, 8, tá? E como a material complementar eu coloco aí esse texto, né, esse capítulo que a gente estudou aí o controle estatístico, Tact Time,
no processo de produção de lixeiras. Tá aí o link para quem quiser acessar, vou colocar também na descrição do vídeo, tá? Dito isso, gente, dúvidas, afins, podem vir falar comigo, podem me chamar, tá? Vai ser um prazer. Quem quiser fazer o 5W2H e me enviar, vai ser um prazer, certo? Então, obrigado para todo mundo e é sobre isso, tá bom? Valeu!